Como eu estava assim, estava pensando, comentando comigo mesmo. A gente muitas vezes diz que a pessoa que tem medo, porque a pessoa tem medo de alguma coisa, diz que a pessoa não tem fé. Mas o que é que o medo é? O medo ele é muitas vezes uma proteção. Já pensou que você não tivesse medo de levar um choque? Você já tinha morrido. Já pensou que você não tivesse medo de morrer? Você já tinha morrido. Você não ia olhar quando fosse passar por uma avenida, você não ia se preocupar. Você não ia se preocupar com a receita médica, com o regime que o médico passa para você, de certos tipos de enfermidade que você não pode comer tudo. Aí você ia comer tudo porque você não tem medo. Então, o medo pode ser uma maneira, quer dizer, o medo em si, ele é bom. Ele pode nos fazer a gente se desviar daquilo que vai nos trazer prejuízos à nossa vida. Eu quero dizer até que tem crentes que estão na igreja por medo do inferno. Então, o medo, muitas vezes, ele sinaliza uma coisa positiva. Eu entendo o medo isso. Eu não entendo o medo como uma coisa ruim, mas é como um alerta. O medo faz a pessoa se despertar e dizer: eu não vou fazer isso. O medo é uma coisa até necessária para uma pessoa normal, e quando uma pessoa não tem medo, as pessoas dizem: é um doido. E a pessoa que não tem medo de nada, então não é uma pessoa real assim, que tem alguma coisa. Então o medo ele pode muitas vezes nos segurar. Quando as pessoas estão obedecendo a quarentena por medo, então eu não acho que o medo seja uma coisa má, má. Agora o pavor, aí ele não é bom. O pavor não. Quando você sente pavor, aí não é bom. Mas o medo não, o medo ele é um alerta, ele pode ser até uma prevenção, porque se a pessoa não tiver medo, ele não vai se cuidar, não vai. é, o medo faz a pessoa até se cuidar um pouco, né? Cuidar um pouco da sua vida, cuidar um pouco de si mesmo, certo? O medo de envelhecer, o medo de ficar doente, o medo de comer certas comidas que vai fazer mal e a pessoa às vezes não come porque acha que aquela comida vai fazer mal e muitas vezes é bom esse medo porque se não fosse esse medo você comeria e podia acarretar sérios problemas na sua vida, no seu organismo. Então, no meu entender, o medo não é errado. Não, não é errado. Muitas vezes a pessoa não quiser abraçar alguém agora nessa caso desse coronavírus, e eu não quis abraçar algumas pessoas e apertar a mão,
E algumas pessoas, você tem medo, está com medo. Não. Medo porque traz a gente ficar se precauver. A gente é o medo que eles fazem a gente fazer algo que é correto. Que talvez se não fosse o medo, muitas pessoas não obedecessem às leis, às autoridades da saúde pública, né? Talvez muitas pessoas não quisessem ficar em casa, não ficar em casa nada. Quem é que quer ficar isolado? Ninguém quer. Quem é que quer deixar de ir para um dia de domingo e ficar em casa? Todo mundo quer ir para a igreja, outros querem ir para os divertir, para fazer, né, seu lazer, para as diversões. E nós que somos crentes queremos estar na igreja. Mas por quê? Porque isso pode trazer sérios problemas. Muitas pessoas reunidas, aglomeração de pessoas pode trazer, desencadear esse mal, ele proliferar. E a ciência tem estudado sobre esse vírus e tem chegado a um consenso que as autoridades de saúde do mundo inteiro, os cientistas e os médicos, que as pessoas ficarem distantes do outro, ele impede o avanço desse vírus, dessa epidemia. Então, mas por que muitos obedecem? Por causa do medo. O medo, muitas vezes, ele é positivo. Ele é positivo. Então é isso que eu estava querendo falar aqui, comentar sobre isso. Porque nós devemos confiar em Deus, tá certo? Devemos confiar em Deus, sabemos que Ele tudo pode, Ele nos livra. A Bíblia diz que aquele que habita nas colinas do Altíssimo pode descansará, que Ele nos guardará, né? Pronto. A gente está com Ele, Ele nos guarda. Mas a palavra de Deus também diz, não atentarás ao Senhor teu Deus. E a palavra de Deus também nos aconselha a gente a obedecer de que o sacrificar. É melhor a obediência do que o sacrifício. Tem pessoas que obedecem, tem pessoas que sacrificam, mas não obedecem. E o resultado de quem obedece, de quem não obedece, é depois sacrificar para vir o perdão. Porque o sacrifício veio depois do pecado, não foi antes do pecado, não existia sacrifício. Você não vê Adão sacrificando antes do pecado. O primeiro sacrifício foi oferecido pelo próprio Deus, quando ele matou aquele animal para vestir Adão. Se ele vestiu Adão de peles, porque foi Deus que ofereceu o primeiro sacrifício. Não foi o homem que ofereceu. Mas por quê? Porque esse sacrifício foi feito por causa depois do pecado. Você não vê sacrifício antes do pecado, antes da desobediência. Então foi por causa da desobediência que veio o sacrifício. Então se o homem obedece, o sacrifício dele é um sacrifício de louvor, de adoração, de gratidão. Mas quando ele peca, o sacrifício é o sacrifício para o perdão. Para o perdão. E tem muita gente que sacrifica mais para o perdão do que para glorificar a Deus. Porque o que mais interessa a Deus é a nossa obediência. Por isso que os crentes que eles estão em obediência, eles sabem, o culto faz falta, mas eles sabem que a obediência está acima do culto. A obediência está acima do culto, porque o culto é um sacrifício, não é a obediência. O culto é o resultado, deveria ser o resultado de uma obediência, de um homem que eu passo um dia obedecendo a Deus e vou à noite agradecer a Deus pela minha vitória sobre o pecado.
Mas muitos é ao contrário, ele vai para o culto para ser perdoado, para perdoar, para oferecer sacrifício para receber o perdão. Porque muitas vezes passou o dia errando, passou o dia em desobediência. Então, o medo, na minha opinião, o medo ele pode ser positivo, porque a maioria das pessoas que estão obedecendo, eu vi muitas pessoas que não querem ir para a igreja, algumas pessoas que não querem ir para a igreja, e algumas pessoas que não estão obedecendo, que não estão indo para o culto ou não estão fazendo nada, estão obedecendo às leis, não é porque, não é porque são obedientes de coração, porque tem aquelas pessoas que obedecem de coração, obedecem a ordem de coração, e tem aquelas pessoas que obedecem por medo, no sentido de as pessoas ficarem em casa, ou quarentena que é decretada pelo governo, as pessoas estão ficando por medo, e é errado esse medo não, porque eu acho assim, nós não devemos ter. Eu estou assim apenas conversando, não estou pregando hoje, não. Quer dizer, agora nesse momento eu não estou pregando, eu estou apenas conversando com as pessoas que sempre estão me acompanhando. Porque tem pessoas que eles pensam que o medo não é de Deus, e eu quero provar que também o medo pode ser de Deus. Porque o medo às vezes é o temor para você não fazer coisas erradas. Então esse medo ele é benéfico. Se você não tivesse medo de nada, se você não tivesse medo de morrer, não tivesse medo de ficar doente, você não tomava remédio, você não ia para o médico. Né? E a pessoa dizia assim, não, eu tenho medo de nada, então por que você vai para o médico? Porque você não coloca a mão numa tomada para não levar, porque você sabe que vai levar um choque. Então o medo, muitas vezes, ele é benéfico. Agora, o que não é benéfico, o que não é positivo, o que não agrada a Deus, é o pavor. O pavor é que não é correto. Por quê? Quem é que não tem medo de morrer? Mesmo a gente salvo, tudo, mas a gente não quer morrer. Quem quer morrer? Ninguém quer. Mas a gente pode ter medo, sim. Não é pecado você ter medo de morrer, ter medo de alguma coisa. Agora, você ter pavor, não. Porque nós sabemos que vamos morar no céu. Sabemos que quando o salvo ele morre, ele vai para o céu. Não é? Ele vai para o céu. Ele não vai ficar, ele não vai para o inferno. Ele vai para o céu. Então, se ele vai para o céu, ele não tem pavor. Certo? Mas para morrer, todo mundo tem medo. Quem quer morrer, ninguém quer. Ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Afinal de contas, Deus não fez o homem para morrer, ele fez o homem para viver para sempre, viver eternamente. O que trouxe a morte foi o pecado. Se não fosse o pecado, ninguém morria. Então, meus amigos e irmãos em Cristo, eu sou o presbítero Elias, estou aqui conversando com vocês. Amanhã de 12h30, a partir das 12h30, 15 para 1, por aí, eu estou trazendo uma mensagem de Deus, o amor à palavra. Eu tenho uma mensagem para vocês, de Deus, para mim e para vocês, porque eu falo a palavra de Deus, eu gosto de falar a palavra, porque eu não gosto de falar de mim mesmo, não. Eu gosto de falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é alimento. Agora, eu só vou pregar mesmo amanhã, de 12h30, 12h40, meu horário, eu trazer a mensagem desse programa que eu faço no YouTube desde o ano passado. Eu vou trazer uma mensagem, meu horário é 12h30, do horário do programa, uma boa palavra. Agora estou apenas conversando um pouco com vocês, que sempre me acompanham no Face.
É sobre que o medo é isso. O medo, ele também. Porque tem pessoas que dizem que o crente tem medo. Um irmão falou para mim: você está com medo porque eu não quis apertar a mão dele, não quis abraçar. Está com medo de. Eu digo, mas por que eu não tenho medo? Agora, só que o medo do crente não é pavor, é medo. Medo é uma coisa. O medo é um cuidado, porque se você não tiver medo, o que vai acontecer? Se você não tiver medo, você não vai se cuidar, você vai comer tudo. Às vezes o médico diz assim, ó, não coma isso, tem pressão alta, tem diabetes, não coma isso. Uma pessoa que não tem medo vai comer tudo, não tem medo. Mas o medo faz a pessoa não comer. Aí o que, é que vai acontecer? Aquela pessoa ter, não vai ter problema, vai ter menos problema. Em vez de aquela pessoa ficar em médico, se sendo socorrido, já não vai ter. Por quê? Porque ele não está comendo aquilo que faz mal à sua saúde. Mas o que faz isso? É o medo. Eu não sei, eu quero tomar um comprimido, nunca tive problema de estar sendo socorrido, nunca precisei tomar remédio nenhum para nada, até aqui, graças a Deus. Porque tem coisas que eu evito logo, aquilo ali faz mal. Então, faz um bocado de meses que eu não tomo café. Porque eu descobri que o café, ele não é bom. Ele não faz bem à saúde da pessoa. Principalmente a pessoa que, se você sofrer de pressão alta, não tome café de maneira nenhuma. Nem açúcar, nem café, nem sal. Porque o mesmo mal que faz o sal, muitas pessoas só falam assim, que o sal é ruim, né? Para quem tem pressão. Mas o açúcar também é a mesma coisa. Tanto faz o sal como o açúcar. Tanto ele prejudica a vida da pessoa. Então o sal e o açúcar a gente devia tirar do nosso cardápio. Isso é bom. Isso é bom. A Coca-Cola. Coca-Cola faz um mal terrível. Coca-Cola faz muitos anos que eu não tomo. Agora o café, eu deixei vai fazer 3 meses que eu não tomo café mais. Minha esposa ainda toma, Kátia, mas eu não. Eu tomo ela disse, porque tem pessoas que se deixar de tomar café dá dor de cabeça, fica com problema, fica com mal-estar. Eu não tive nada, eu deixei de tomar café, não tive nada, eu nem quero tomar café mais não. Não faz falta nenhuma. Nem açúcar, nem café. Então, porque muitas vezes medo de você ter algum problema de saúde, você evita certas coisas. Porque se não fosse medo, você não fazia. Você não fazia. Então a pessoa evitar, abraçar, sair nas ruas, ter medo. No culto hoje o pastor queria que a gente fizesse o culto, ninguém foi pro culto. Os irmãos disseram, ninguém vai não, todo mundo aqui está com medo de ir. É um medo que não é errado, é um medo que positivo. Eu acho que esse medo é positivo. Por isso que eu digo, o medo, qualquer pessoa deve ter. Porque às vezes, por causa do medo, a gente se, se resguarda, né? Se protege. E a Bíblia diz lá, capítulo 12, 22 de Êxodo, diz que Moisés anunciou as pragas, dizendo que o povo ficasse em casa, não saísse ninguém de casa por causa das pragas. No capítulo 26 e versículo 20 e 21 também de Isaías, fala que também para o povo ficar em casa. Assim, meu raciocínio, pelos meus conhecimentos bíblicos que eu tenho, teológico, eu acho que obedecer, eu não posso nem dizer que eu acho, né? Porque a Bíblia não tem negócio de achar, a Bíblia interpreta a Bíblia. Toda interpretação da Bíblia tem uma hermenêutica, tem uma exegese que a gente deve, não precisamos de alterar nada. A Bíblia está ali escrita e pronto. É melhor obedecer do que eu sacrificar. Então, aqueles que estão em casa, que estão ficando em casa, estão melhor, estão agradando muito mais a Deus do que aqueles que fazem o sacrifício. Porque a obediência está acima do sacrifício. Certo?
está me assistindo aí, irmã Denise, né, prima da minha esposa, Almir Cavalcante também, glória a Deus. Então, meus amados, eu não estou pregando, né? Nós estamos apenas conversando um pouco aqui, aquilo que eu estava pensando em conversar, aquilo que veio na minha mente, assim, aquela vontade de conversar um pouco sobre o medo. A Bíblia diz que existem muitos pregadores que na Bíblia tem 365 versículos, palavra de Deus, não temas, para cada dia não temas. Mas não temer não quer dizer que você não temer ao mesmo tempo temer certas coisas, porque senão você não ia evitar. Já pensou, a pessoa não tivesse medo nenhum, ia sair de madrugada por aí sozinho, não tem medo de ser assaltado, não tem medo de ser de uma bala perdida, não tem medo de nada. Então, o que acontece? Aí vai passar pela pena, né? Vai passar pela pena. Mas quando a pessoa tem aquele medo, isso é um alerta para a pessoa não fazer aquilo que vai trazer, que vai pôr em risco a sua vida. Então você não vai fazer nada que vai pôr em risco a sua vida. Simplesmente é isso. Eu acho que o medo ele é necessário na vida do ser humano. É uma coisa necessária. É como uma dor. Ninguém quer sofrer uma dor, ninguém quer sentir dor nenhuma, né? Eu mesmo senti uma dor uma vez, a dor que eu senti há muitos anos, eu tinha muito problema dentário. E eu tinha muita dor de dente. Por isso que eu perdi alguns dentes logo novo ainda. Porque a dor de dente, eu acho que é a dor pior que existe, é uma dor terrível. Ninguém quer sofrer a dor de dente. Então, a dor de dente foi a dor que eu sofri, que eu me lembro, uma vez foi gás. Eu tive um problema de gás, eu não sabia nem o que era e sofri muita dor. Aí depois eu tenho aquele chá de bolo, tem um remédio que você toma, passa, alivia. Então, a dor, ninguém quer sentir dor, mas a dor muitas vezes é um alerta. Muitas vezes a doença que ela... Tem pessoas que têm doenças que que ela não produz dor, assim, que ela não sente dor. Então, essas doenças que não sentem dor, ela é pior ainda, porque essa que provoca dor na pessoa é um alerta, aí você está com alguma coisa errada. Se eu estou sentindo dor, então alguma coisa está errado. Aí você procura um médico, você é socorrido, e naquele momento, naquela dor ali, não é a dor que mata, mas é a doença que provocou a dor, é essa que mata. Mas a dor trouxe um alerta e você vai se cuidar por causa da dor. Mas a pessoa não sentir nada. Tem doença que você não tem nenhuma, não dá. É difícil você notar que está doente. Que nem a pressão alta mesmo, tem muitos brasileiros que sofrem ela e não sabem. Porque ela não dói. Então a dor, muitas vezes, é um alerta. Mas ninguém quer. Quem quer sentir dor? Ninguém quer. Mas muitas vezes a dor é um alerta que alguma coisa está errada. Você sente a dor no braço, alguma coisa está errada no meu braço. Vou examinar, que eu estou sentindo dor. Mas se você não sentisse nada, você também não ia acordar para procurar um médico. A mesma coisa é o medo. Se não fosse o medo, muitas vezes você não se livrava. Não tenho medo. Tem um tiroteio ali, aí você, eu não vou passar por ali não. O medo faz você não ir. E esse medo lhe traz, é como se fosse uma proteção, lhe protege, faz você se proteger, certo? Faz você se proteger.
É isso que eu estou falando, não é as pessoas que está acontecendo, as pessoas tudo dentro de casa, tudo. Principalmente pessoas que têm mais de 60 anos não pode sair de casa, nem pode também estar tendo contato com muitas pessoas porque tem mais risco. E poucas pessoas que gostam de sair, que gostam de abraçar, que gostam de apertar a mão, e estão se comportando de uma maneira, né? Se comportando de uma maneira totalmente diferente. Porque todo mundo gosta de. Por quê? Porque o medo faz com que a gente fique isolado. Faz com que a gente se isole. Então, meus amados amigos, pessoas que estão me ouvindo, vamos realmente ficar em nossas casas. Vamos sair somente quando for necessário. Se não é necessário, vamos ficar em casa. Vamos se cuidar da higienização, lavar as mãos, né? Lavar sempre as mãos com água, sabão. Sempre ter em casa também um álcool. E confiar em Deus. Que isso tudo vai passar. Isso é um vento que vai estar soprando. Há 2 anos atrás eu estava orando no meu quarto e sempre eu oro no meu quarto. Tem um momento de oração, de leitura da Bíblia e também de oração. E Deus falava comigo que ia soprar um vento, dos 4 cantos da terra. E muita gente ia correr de um lado para outro e até as igrejas iam fechar. Eu não entendi nada. E agora eu estou vendo tudo acontecendo, né? Igrejas fechadas. Igrejas fechadas. Mas não é que as igrejas estão fechadas porque o homem quer. Não é perseguição, não é o governo que quer isso, não. Porque não está fechado só as igrejas, não está fechada tudo. Tudo está fechado. Se você vê as reportagens dos Estados Unidos, da Itália, os países que estão obedecendo, geralmente esses países estão tendo mais sucesso, porque o vírus tem tido deixado menos mortos, né? Porque isso sempre esse negócio de vírus é como um vento, ele vem, tem aquele tempo, depois se acaba. Como uma nuvem, né? Estamos passando por um caos mundial. Países riquíssimos, primeira economia, maior economia do mundo como os Estados Unidos. Países do primeiro mundo como a França, né? Inglaterra, Reino Unido, Alemanha, países europeus, países poderosos, considerados como os países poderosos da Terra, estão sofrendo um grande caos mundial, no mundo inteiro. Mais de 190 países. Mas sabemos que isso vai passar, que nós possamos estar confiando em Deus, confiando nele, no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus nos ajude, nos guarde, que possamos permanecer confiando. Não deixe de acompanhar meu programa Amor à Palavra, 12h30 da tarde, 12h40. Essa faixa nós estamos gravando live para vocês, para que a gente possa ser edificado na palavra. O que resta mesmo é vivermos a palavra de Deus em nossas vidas, aplicá-la em nossos corações, porque nada disso nos abala. Nós estamos em nossa casa para obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Deus os guarde e dê a vocês uma boa noite, em nome de Jesus. Até lá.